Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou da Igreja Pentecostal Concia e hoje, pela graça de Deus, eu tenho uma palavra do Deus Todo-Poderoso para abençoar, transformar a sua vida. Ouça esse áudio até o final. Deus quer falar com você através da sua palavra. Nesse breve estudo, será mostrado um fato incrível sobre a verdadeira salvação, sobre a graça eterna de Deus. Meus irmãos, muitos acreditam que se pode perder a salvação, mas isso é uma grande mentira. A palavra de Deus, meus irmãos, deixa claro que aquele que foi restaurado nunca mais será perdido, por diversos motivos. Primeiro, é porque o Espírito de Deus passa a habitar nessa pessoa. E segundo, é que ela agora tenha a gratidão de ter sido perdoada por Jesus Cristo. E o terceiro, é porque agora ela conhece a Deus e descobriu a melhor maneira de viver e por isso se esforça para viver do jeito certo, rejeitando os pecados, ainda que às vezes erre. Meus irmãos, hoje em dia, os pastores, eles ameaçam os fiéis com o inferno e com coisas do tipo, dizendo que Deus os matará em parte está certo, pois o inferno existe e muitos irão para lá. Porém, o que eles não contam, meus irmãos, é que os verdadeiros salvos, eles nunca irão para o inferno e muito menos se desviarão da fé. Pode até ocorrer deles pecarem, mas não permanecerão no erro. Meus irmãos, quem é salvo não podem mais viver no pecado, pois a consciência de Deus oprime os seus filhos, os fazendo entristecer muito quando erram. Então, essas ameaças são, na verdade, meus irmãos, são os métodos para manterem os crentes na religião. E dizem, quem não vai ao culto vai para o inferno. Quem não vence pecados vai para o inferno. Irmãos, entendam que quem é de Deus vence o pecado. Pode até demorar, mas vence. Pois quem é de Deus nunca desiste. Outra, essa conversa de ir a cultos para ser salvo é uma grande mentira. Para ser salvo, meus irmãos, e é necessário crer. É apenas crer de verdade em Deus. E quem crê de verdade não se conforma com o pecado. E sabe que a salvação depende da fé, somente da fé. Voltando ao tema. O Paulo, meus irmãos, ele foi claro ao dizer na carta à igreja de Filipenses que se Deus começou uma obra em uma pessoa, ele irá terminar, ou seja, quem recebeu a graça divina irá ser fiel até o fim. Porque as pessoas, elas se desviam e nunca receberam de verdade a salvação. Apenas seguiram uma religião, E alguns, meus irmãos, até mesmo se esforçam para não pecar. Mas faziam tudo pela força da carne. Não tinha uma fé genuína, não tinha um amor, não tinha o real significado para eles. Pois faziam tudo pelo medo e por agirem com essa motivação não permaneceram no tempo da calamidade. Pois apenas quem tem o Espírito de Deus é firme até o fim. Meus irmãos, e esse é o retrato dos judeus. A lei de Moisés foi dada a eles para que eles pudessem se salvar pela força da carne. Mas só que ninguém consegue cumprir a lei de forma genuína. Prova essa é que o povo ficava bem por alguns anos e depois se desviava. Deus castigava e o povo ficava bem e depois se desviava, sempre assim. Porque eles não amavam a Deus, eles não serviam ao Senhor, eles na verdade serviam ao Senhor apenas por medo. O povo judeu queria a salvação pelo próprio braço e sempre caiu. Claro, existiam exceções, raros servos que amavam ao Senhor. Mas no geral, meus irmãos e minhas irmãs, só serviam por medo
E se não tivesse o medo, todos serviriam aos demônios e aos ídolos de ouro. Queridos, se o povo judeu tivesse o amor, ele nunca se desviariam. E a graça de Deus é isso, uma prova de amor de Deus às pessoas. E quando alguém, meus irmãos, é alcançado por ela, já não teme mais a Deus no termo de ter pavor de Deus, mas sim reconhece quem Ele é, reconhece seus mandamentos e por amor os segue, pois viu que é a melhor maneira de viver. E quem assim nunca se desvia. E Jesus em João capítulo 10 deixou isso bem claro. Veja atentamente esse versículo. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. O Pai, Deus, deu os salvos a Cristo, e eles nunca serão lançados fora. Pelo contrário, serão protegidos e guardados, como está em João capítulo 17. Queridos, Jesus guardava os apóstolos em nome do eterno Deus. E ele orou para o eterno, para que os guardasse após a sua morte, para que eles sempre fossem fiéis. Em outras passagens, é dito que o diabo pediu a Deus para destruir a Pedro. Mas Jesus ele disse que orou para que Pedro fosse firme na fé. Agora, pense comigo, meu irmão. Se Jesus Cristo quisesse que as pessoas servissem a Ele, ou abandonassem o pecado apenas por medo de morrer ou ser lançado no inferno, Ele não teria vindo como homem para falar de igual para igual com a gente. Ele simplesmente apareceria em glória como fez na época de Moisés e falaria: eu assumo a responsabilidade dos erros de vocês, eu morro e ressuscito, e assim são todos perdoados, e se vocês não me servirem, eu mato todos vocês. Se vocês não abandonarem o pecado agora, eu mato todos vocês. Meus irmãos, ele poderia fazer isso, claro, mas esse não é o objetivo do eterno Deus. Deus não quer ninguém com pavor dele. Ele quer servos amorosos, que o amam de verdade, e não que o servem por medo da morte. Olha agora o que Deus disse a Ezequiel. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observareis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 ao 28. Queridos, Deus está dizendo que Ele mesmo fará com que seus filhos sejam fiéis e andem no caminho certo. Ele não fala que nós faremos algo, mas sim Ele mesmo. Quem recebeu a graça de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Temos sim o livre-arbítrio. E por isso em Hebreus capítulo 10 é dito que quem escolhe pecar para a morte será destruído pelo Eterno. Mas é uma decisão, na verdade, diabólica, algo semelhante ao que o diabo fez, e praticamente ninguém tomava essa decisão, pois é um peso terrível. Quem recebeu a graça de Deus está livre de condenação e caminha pelo caminho da eternidade em amor e obediência a Deus. Sempre amando ao próximo, sempre com fé em Jesus Cristo, pois quem recebeu a vida eterna não pode mais perdê-la. Por isso, irmãos, pare com essa ladainha. Hoje eu tô salvo, mas ontem eu estava perdido, pois tinha pecado.
Deixe, meus irmãos, esses pensamentos e comece a crer na graça de Deus. Lutem sim contra o pecado. Creio que Deus vai te ajudar a vencer essas práticas nocivas à nossa alma. Mas não sejam religiosos tolos que negam a graça para viverem na lei de Moisés. Muitos ficam assim. Pequei agora, já era. Vou ir para o inferno. Ou não estou conseguindo vencer esse pecado, vou para o inferno. Entenda, irmãos, que se você é de Deus, você não vai para o inferno. Se você é de Deus, você irá lutar até vencer o pecado. Se você é de Deus, você crê de verdade em Deus e na sua promessa de ser guiado até o fim. Porém, se você não é de Deus, você irá ficar se opondo coisas da lei de Moisés para conseguir a salvação pela própria força. E com isso você perderá a vida eterna. Pois ninguém pode ser salvo pelo próprio braço. Ninguém tem a riqueza necessária para receber a vida eterna. Queridos, Jesus Cristo é o único rico que tem o poder para pagar o nosso resgate. Tudo por graça. Quem está na graça está em Deus e Deus nele. Quem quer a lei de Moisés está no inferno. Sinto muito, meus irmãos, essa é a verdade. E muitos de vocês estão servindo a lei ainda que não percebam. Vivem se opondo coisas. Deus me mate se eu não fizer isso ou aquilo. Ou pode ter certeza que isso é diabólico, meus irmãos. Pois não importa quem você seja. Você não pode garantir de nada. E se você não conseguir fazer o que disse que faria, estará em dívida com Deus. E assim a sua alma morrerá pouco a pouco. Nunca, meus irmãos, façam juramentos assim a Deus. Nunca viva pela lei assim, meus irmãos. Lembre que Jesus veio ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado e da escravidão da lei. Então, não se deixe colocar debaixo desse jugo novamente, ou sua alma perecerá ao inferno. Veja o que está escrito. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João capítulo 5, versículo 4 ao 5. Queridos, reflita seriamente nisso. E deixe essa religiosidade. Cristo te libertar. Mas se você insistir em ser escravo do mundo e da religião, a escolha é de cada um. Mas hoje Jesus Cristo te ensina o caminho da graça, livre do medo, apenas em fé em Deus e amor ao próximo de forma genuína. Você escolhe ser livre ou escravo. Eis aí os dois caminhos estão diante dos seus olhos. Vamos lá para o versículo para comprovação. Estai, pois, firmes na lei de Cristo nos libertou, e não nos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem, que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, separado estás de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas capítulo 5, versículo 1 ao 4. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas capítulo 22, versículo 31 ao 32. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. João 17, versículo 11 ao 12. Todo o que o Pai me dá virá a mim,
E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo, senti isso de vós todos, porque vos tenho em meu coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Esse capítulo 1, versículo 6 ao 7. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Observe, meus irmãos. Os que o negam nunca foram dele. Ou decidiram liberadamente, como o diabo, pecar por livre, porque essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará a cada um a seu irmão, ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque sereis misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrareis mais. Hebreus capítulo 8, versículo 10 ao 12. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça mude? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 6. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama o seu irmão. 1 João capítulo 3, versículo 9 ao 10. Meus queridos irmãos, reflitam sobre isso e creiam na graça de Deus. Pois se estamos vivos é porque a graça é por graça. E se somos salvos, é por graça novamente. Nada temos em nós e só temos que crer nessa maravilha. Você decide. Fique na paz. E se essa mensagem falou com você, meu irmão e minha irmã, peço que você compartilhe esse áudio para o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe para os seus amigos, para os seus familiares. Nos ajude a propagar o Evangelho puro e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja luz, seja sal, meu irmão, na vida do teu próximo, pois saiba, meu irmão e minha irmã, que fomos postos à defesa do Evangelho de Cristo. Fique na paz, em nome de Jesus.